E hoje o negócio vai pegar fogo. A gente trouxe uma das brigas mais épicas, mais históricas do mundo da cultura pop. A disputa entre a Nintendo e a Sega é uma das mais emblemáticas na história do mundo dos videogames e da cultura pop. Ela se iniciou na década de 80, quando ambas as empresas começaram a produzir consoles de jogos eletrônicos. Durante a década de 90, as duas empresas disputaram o mercado de consoles com uma série de lançamentos que foram responsáveis por mudar a forma como os jogadores interagiam com seus videogames. A rivalidade entre elas moldou o mercado de games na época, levando a inovações técnicas e criativas que revolucionaram o setor. Ou você não sabe quem é Mario Bros e Sonic? No vídeo de hoje vamos explorar os principais momentos da rivalidade entre a Nintendo e a Sega, desde o lançamento do primeiro console da Nintendo até a saída da Sega do mercado de hardware. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta aí, editor. Para não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo se você já teve algum videogame da Nintendo e algum videogame da Sega. Maravilha? Sem mais enrolação, vamos lá. A Nintendo, uma empresa de origem japonesa fundada em 1989, é uma das empresas assim que tem mais história, que é mais rica na indústria dos jogos. De seu começo modesto como fabricante de cartas de Hanafuda até o seu lugar como uma das empresas mais influentes no mundo dos videogames, a Nintendo sempre foi conhecida pela sua abordagem inovadora para jogos e consoles. A empresa criou alguns dos jogos mais amados na indústria e personagens icônicos também, como Mario e Zelda. Só aí já... Com a continuidade de seu sucesso em consoles como Nintendo Switch, a Nintendo continua a ser uma das empresas mais importantes na história dos jogos. Inclusive, terminando esse vídeo, eu vou deixar aqui, ou aqui em algum lugar lá no final, a história da Nintendo, começando desde que ela era uma empresa de jogo de cartas até o último videogame, passando por todos os sucessos, fracassos, os principais games, tudo. Então terminou aqui, vai lá nesse vídeo aí que com certeza você vai gostar. Já a Sega, continuando, foi fundada em 1940, também no Japão, inicialmente produzindo máquinas de fliperama. A Sega é uma das empresas mais importantes e influentes da história dos jogos eletrônicos. A Sega foi responsável por criar consoles e jogos que marcaram gerações de jogadores, como o Mega Drive e o Sonic, né? A Sega também foi protagonista de uma das maiores rivalidades da indústria, a guerra contra a Nintendo, que impulsionou a evolução dos games nas décadas de 80 e 90. Apesar de ter saído do mercado de consoles, a Sega continua produzindo jogos para plataformas atuais, inclusive para a da Nintendo agora, sua antiga rival. A Sega também continua sendo a maior produtora do mundo, mantendo sua tradição de qualidade e inovação. A Sega é uma empresa que merece respeito e admiração por sua trajetória e o seu legado no mundo dos games. Ao longo de sua história, a empresa produziu alguns dos jogos e consoles mais memoráveis da história dos videogames, incluindo Sonic the Hedgehog, Alex Kidd, Golden Axe, Altered Beast, Phantasy Star e muitos outros. Sabe qual que é um outro sucesso? É você bate aí nessa inscrição no canal e no sininho das notificações. A gente está aqui todos os dias para te informar, te emocionar. Então tudo que a gente pede aí é, deu aí? Sua inscrição, bateu no sininho? É isso aí, vamos continuar. A guerra entre a Nintendo e a Sega começou na verdade em 1988, quando a Sega lançou o Mega Drive, um console de 16-bit que superava o Nintendinho em gráfico, som e velocidade, até porque o Nintendinho tinha apenas 8 bits. A Sega apostou em uma estratégia agressiva de marketing, usando slogan como Genesis, coloca aí, editor, Genesis does what Nintendo don't, porque don't é não, só que ele botou como é Nintendo, ele pegou o Nintendo e botou Nintendo don't, né? Coloca aí que eles vão entender melhor, né? E basicamente é o quê? O Nintendo não faz a mesma coisa que o Genesis, né?
E também Welcome to the Next Level, bem-vindo ao próximo nível. A SEGA também investiu em jogos mais voltados para o público adolescente e adulto, como Altered Beast, Golden Axe e Shinobi. Puta que... viciado em Altered Beast, jogo difícil, quase não zerei isso aí. A Nintendo respondeu em 1990 com o Super Nintendo, que era o Super Nintendo Entertainment System, o SNES, Super Nintendo, um console de 16 bits que tinha vantagem sobre o Mega Drive em cores, som e modos gráficos. A Nintendo também contava com franquias consagradas como Super Mario World, The Legend of Zelda, Link to the Past e Super Metroid. Além disso, a Nintendo fez parcerias com soft houses como a Capcom, a Konami, a Square, que produziam jogos como Street Fighter 2, Castlevania e Final Fantasy VI. A disputa entre os dois consoles foi acirrada e variou conforme a região. Nos Estados Unidos, o Mega Drive chegou a ter 65% do mercado em 1992, mas perdeu terreno após o lançamento do Super Nintendo. No Japão, o Super Nintendo dominou com folga, vendendo 4 vezes mais que o Mega Drive. Na Europa, os dois consoles tiveram resultados semelhantes, com vantagem ali um pouquinho para o Super NES na França e na Espanha, o Super NES na França e na Espanha, e o Mega Drive na Alemanha e no Reino Unido. No Brasil, o Mega Drive foi líder absoluto graças a Tectoy. Quem lembra da Tectoy? Orgulho brasileiro. Um dos fatores decisivos para a rivalidade entre a Nintendo e a SEGA foi a criação do Sonic, um personagem que surgiu com uma resposta ao Mario. Sonic era um ouriço, ainda é, né, no cinema. Sonic é um ouriço azul que corria em alta velocidade pelo cenário cheio de loopings e obstáculos. O jogo Sonic the Android, lançado em 1991 para o Mega Drive, se tornou sucesso de crítica e elogios ali do público. O Sonic se tornou o mascote da SEGA e o símbolo da rivalidade com a Nintendo. A guerra entre a Nintendo e a SEGA se intensificou com o lançamento de periféricos e novas tecnologias para os consoles de 16-bit. A SEGA lançou o Sega CD em 1991, um leitor de CD-ROM que se acoplava ao Mega Drive e permitia jogos com mais capacidade de armazenamento gráfico e som. A SEGA também lançou o 32X em 1994, um acessório que aumentava a capacidade gráfica do Mega Drive para se tornar de 32 bits. No entanto, esses periféricos não tiveram muito sucesso de vendas e foram criticados por fragmentar o mercado e confundir os consumidores. A Nintendo também tentou entrar na era dos CDs, e essa é uma mega curiosidade. Ela tentou entrar ali no mundo dos CDs, mas fracassou em suas parcerias com a Sony e com a Philips. A Sony desenvolveu um periférico de CD-ROM para o Super Nintendo chamado PlayStation, mas a Nintendo rompeu o contrato e fez um acordo com a Philips. A Sony então fez o quê? Lançou o PlayStation como console independente em 1994, iniciando uma nova era dos jogos eletrônicos. E Nintendo deve se arrepender até hoje. A Philips também lançou o seu próprio console chamado ali CDI, que também era baseado em um CD-ROM, que tinha direitos de usar personagens da Nintendo, como Mario e o Zelda, mas produziu jogos de péssima qualidade. A SEGA tentou se antecipar à concorrência e lançou o Sega Saturn em 1994. Eu tive esse console de 32 bits que usava CDs como mídia. O Saturn tinha um hardware complexo e difícil de programar, além de um alto custo de produção. O console teve bons resultados no Japão, mas enfrentou dificuldades nos Estados Unidos e na Europa, onde foi ofuscado pelo PlayStation e pelo Nintendo 64, lançado em 1996. O Nintendo 64 era um console de 64 bits que usava cartuchos como mídia, o que limitava a capacidade de armazenamento e encarecia os jogos, mas oferecia gráficos tridimensionais superiores ao dos concorrentes. Ai, Mario 64 que vinha na caixinha. O Nintendo 64 também contava com jogos aclamados como Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of the Time e o melhor jogo de tiro, GoldenEye 007, que tinha capacidade de jogar com até 4 pessoas simultaneamente.
A última tentativa da SEGA de se manter no mercado de consoles foi o Dreamcast, o time também lançado em 1998 no Japão e em 1999 nos Estados Unidos e na Europa. O Dreamcast era um console de 128 bits que usava CDs como mídia e tinha recursos inovadores como modem integrado para jogos online e cartões de memória com tela LCD chamados de VMU. Memória também, coloca aí, editor. Coloca a foto aí, é tipo um cartão de memória com uma telinha assim, tá ligado? Tipo um minigame. O console teve um bom início de vendas e recebeu elogios da crítica por seus jogos como Sonic Adventure, Shenmue, Shenmue demais, e Soul Calibur, né? Joguinho tipo Tekken, só que com armas, né? No entanto, o Dreamcast não conseguiu competir com o PlayStation 2, lançado em 2000 pela Sony, que tinha um hardware mais poderoso, um leitor de DVD e uma grande biblioteca de jogos. A SEGA anunciou em 2001 que iria descontinuar o Dreamcast e se retirar do mercado de consoles, passando a se dedicar apenas ao desenvolvimento e publicação de jogos para outras plataformas. Conclusão que chegamos no vídeo de hoje. Em resumo, a disputa entre a Nintendo e a SEGA foi uma das mais emblemáticas na história dos videogames. A rivalidade entre a Nintendo e a SEGA foi um dos fatores que impulsionaram a evolução dos jogos eletrônicos nas décadas de 80 e 90. A competição entre a Nintendo e a SEGA foi saudável e acirrada, resultando em uma série de avanços significativos na indústria de jogos. A SEGA, com seus consoles Mega Drive, desafiou o domínio da Nintendo, que era a líder do mercado com o Nintendinho e com o Super Nintendo. A SEGA inovou ao trazer para o mercado o Sega CD, um acessório de CD-ROM para o Super Nintendo, e o Sega Saturn, um console com jogos em CD e uma arquitetura de hardware avançada. No entanto, apesar das suas inovações, a SEGA não conseguiu superar a Nintendo em vendas e popularidade. A Nintendo, com as suas franquias consagradas, Mario, Zelda, manteve-se forte no mercado, enquanto a SEGA enfrentou desafios financeiros e de marketing. Eventualmente, infelizmente, a SEGA nos deixou aí no mercado de hardware, mas continua firme e forte, não só no mercado de jogos, mas de cinema ali trazendo aqueles incríveis Sonic 1 e Sonic 2. A rivalidade entre a Nintendo e a SEGA foi fundamental para a indústria de jogos, impulsionando a inovação, a criatividade e a competitividade no mercado de consoles. Essa competição resultou em avanços tecnológicos e, obviamente, aí nossos corações aí ficaram... hoje em dia, né? Eu quero o Xbox, eu quero o PlayStation. Antigamente não, antigamente eu quero a SEGA, eu quero a Nintendo. Então, vou deixar aqui, o vídeo sobre a Nintendo, sobre a história, sobre os consoles, sobre os melhores jogos. Vai lá, acessa que com certeza você vai gostar. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!